Mais um episódio do Recorte Jurídico hoje, recebendo aqui no Recorte uma das advogadas mais citadas do Estado durante o ano de 2025, atual vice-presidente da AIP, Associação de Advogados Imobiliaristas do Piauí, e também uma amiga especial do Recorte. Jordana, é um prazer receber você no Recorte Jurídico hoje. Prazer é todo meu amigo. Você que já faz parte aí de um bom tempo da minha carreira como advogada, acompanhando, sempre em todos os eventos está lá. Então, é um prazer estar aqui. E hoje, Davi, nós vamos saber um pouquinho mais, né, sobre a doutora Jordana, o Recorte Jurídico, que ele sempre vem se destacando não só por abordar assuntos técnicos, apesar da gente fazer muito isso aqui, mas nós abordamos também o lado pessoal. Afinal, todo grande advogado, ele carrega consigo muitos ensinamentos e habilidades que o fizeram chegar, né, em tal pleito. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Jordana, que eu tenho uma admiração muito grande, já tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho dela, já vem se destacando em um mundo tão competitivo que é a advocacia, e eu até me arrisco a falar um pouco mais, que é a advocacia mulher. Né? Hoje você é uma das maiores referências, eu acho que muitas das advogadas que hoje atuam também eles enxergam como referência e um fator motivacional para dar continuidade à carreira. E eu queria que você começasse o nosso episódio, doutora Jordana, explicando o que ele levou a escolher direito, dentre tantas oportunidades que existe, o porquê direito e por que advogar, e eu vou um pouco mais, e por que advogar na área de imobiliário. Explica pra gente como tudo começou. É uma longa história. Eu já estou ansioso para escutar. É uma boa história. Como toda longa história, ela é uma boa história. Eu sou natural de Campo Maior, uma cidade vizinha aqui de Teresina, e vim de uma realidade totalmente diferente da que eu vivo hoje, e que estudar era um privilégio, não era obrigação, era privilégio. E o meu sonho sempre foi fazer matemática, cursar matemática. E eu sempre fui muito precoce nos estudos. Sim. Acompanhei meu irmão, que é mais velho do que eu, a gente terminou, a gente estava na mesma sala, e eu terminei o ensino médio bem rápido, e o propósito era estudar na capital e cursar matemática. Perfeito. E quando eu resolvi vir para Campo Maior, terminei o ensino médio muito jovem, 15 anos, eu acredito que é quase... Eu acho que hoje não é mais possível terminar o ensino médio com 15 anos, por questões de algumas leis mesmo, mas aos 15 eu já havia terminado o ensino médio. Pulei de ano 2 vezes, porque eu estava acima da média dos meus colegas de classe. Estudei a vida toda numa das melhores escolas públicas do estado, o Patronato, que é uma escola católica, que é gerida por irmãs. E eu devo muito a essa escola. Todos os meus amigos que eu deixei em Campo Maior são meus amigos de escola. São pessoas que eu levo até hoje, pessoas com quase 3 décadas de amizade, porque são desde do jardim mesmo, de infância. E aí, quando eu vim estudar aqui em Teresina, fiz o vestibular, e na época não era Enem ainda, não era prova mesmo, era os vestibulares mesmo das faculdades. Fiz o da Federal e passei para bacharelado em matemática. Quando eu passei, lá foi a saga de pedir para o meu pai para que eu viesse morar aqui. Ele disse assim: com que dinheiro tu vai te manter lá, menina? Pois é, ele, mesmo assim, eu lembro como se fosse hoje, eu sentei ele numa mesa, pai, eu quero estudar. E para nossa realidade, isso era uma meio que audacioso e ganancioso, era visto até como algo... essa menina sonha demais, foi essa palavra que meu pai usou. Eu já imagino o tamanho do teu tombo. Ele falava desse jeito. Não recebi grandes apoios, não, para estudar, não. Para vir para cá.
porque terminava o ensino médio, pronto, você já estava apto a trabalhar em qualquer setor. Homem, trabalhos braçais, mulher, vendedora. E eu sempre quis, assim, eu sempre me imaginei bem além. Tinha um caderninho dos sonhos que eu escrevia, tudo que eu queria. Uau. E aí, em um certo momento, o meu próprio pai depois que eu passei, ele chegou para mim e disse assim, olha, arrumei um lugar para você ficar. E eu olhei assim, como? Ele disse, você vai cuidar de um bebê. Entrou, foi um cisco mesmo do meu olho, viu? Não, e eu, muito feliz, vim e estudava e cuidava dessa criança. E os 4, porque antes eram 3 anos e meio, e aí o final do curso era uma apresentação de tese. Eu fiz os 4 anos, eram 64 alunos na faculdade, e formaram 4. Logo surgiu o Enem, e eu fiz, quando eu já estava bem pertinho de terminar, eu fiz, e ganhei uma bolsa do ProUni. Só que o ProUni é para primeiro curso, você não pode ter outro curso. Uhum. Então, o que foi que eu fiz? Eu não apresentei o TCC, eu deixei lá ele... Já tinha concluído o curso, bye. Eu deixei ele, desisti. Eu vou voltar para concluir, porque eu não passei tantos anos estudando. Mas eu vou voltar. E coloquei isso na cabeça e fui fazer direito. No curso de direito, eu achava que era impossível conseguir terminar aquele curso, porque era um curso caro. Para mim, na época, 5 anos. Eu ficava imaginando que tinha aquelas questões da bolsa, você ter que ter aquele aproveitamento. Mas eu tive a sorte de ir, com toda certeza, algum colega meu de faculdade poderá ouvir esse episódio desse podcast e vai lembrar que eu era uma boa aluna, sempre fui, meus professores são meus amigos até hoje, e eu fui a aluna laureada da turma, sempre fui uma boa aluna. E logo após terminar a apresentação do meu TCC, eu fui fazer a apresentação do meu TCC de matemática. Porque eu não deixei pra lá por 4 anos. Eu não ia deixar pra lá. Sim. E aí, quando você me pergunta, por que direito? Por que você escolheu direito? O direito veio em um momento em que eu cursava matemática e eu vi uma situação familiar de injustiça. E aquilo me tocou muito. Me tocou muito, que foi com os meus pais, foi propriamente com o meu pai. E aquilo me deixou extremamente comovida, mexeu muito comigo aquilo, porque eu imaginei assim, nossa, se tivéssemos condições de ter um advogado para lutar por isso, meu pai não estaria passando por uma situação dessa, de injustiça. Os direitos dele, era uma questão trabalhista na época, né? E eu fiquei com aquilo, que a situação, um contexto já era muito difícil. E aí ficou bem mais difícil e logo depois, assim, eu vou me formar em direito, eu vou ser advogada. E eu escrevi isso em um caderninho, que eu faria direito. Mas aí, eu nunca me imaginei, acho que por ter passado muito pela essa questão de trabalhar para os outros, de várias coisas que eu tive que fazer para me sustentar trabalhando para os outros, eu tive a certeza de que eu não nasci para trabalhar para alguém. Então, eu imaginava assim, como eu não tenho condições, quando eu me formar, certamente eu vou ter que trabalhar em algum escritório e receber ordens. E eu não me via... Não era. Em hipótese alguma, eu me via advogando assim. Então, o que foi que eu comecei a estudar ainda no curso para procuradorias. Estudava, lembro de um primeiro dia de aula de um professor que ele perguntou bem no comecinho do curso, qual era a pretensão da gente como estudante de direito. E eu disse assim, eu serei procuradora.
Aí ele meio que deu um sorrisinho assim. Ele foi, estude bastante. Ele disse, eu já estou estudando. Ele, você já está estudando? Sim, já estou estudando. E de fato eu já estudava para procuradorias. Então, a advocacia e o direito imobiliário, após eu me formar, eu estava já fazendo provas de concurso, já estava indo muito bem para uma recém-formada, já estava tudo certo. Tudo certo que eu seria uma procuradora. Né? E isso para mim, porque me daria a liberdade até de advogar com o meu escritório privado, Sim, né? sim. E aí eu disse, não, é a profissão perfeita. E aí estava tudo certo. E eu estudando. E até que em um certo momento, um amigo que é magistrado, ele era magistrado lá em Campo Maior, ele falou assim, Jordana, enquanto você não é chamada nos concursos que você está fazendo, porque eu sei que você vai passar, por que você não atua na área de regularização fundiária? Aí eu, o quê? Eu não sei nem o que é isso. Isso há quantos anos atrás, Jordana? Isso no ano de 2019, quando eu me formei. Eu me formei e logo, ainda no curso, no último período, já havia passado na OAB. E recebi minha carteira da OAB, mas só era para ficar ali. Estagiei, ia contar muito isso, porque eu estagiei na Defensoria Pública, no Ministério Público, estagiei em vários órgãos públicos. Tive essa experiência em órgãos públicos, o que me fez ter certeza que a advocacia pública era o que eu queria. Sim. E com isso, com tudo isso, essa pessoa me deu essa ideia. E ele foi me explicar melhor de como funcionava e eu não fazia ideia disso, eu não fazia ideia. E eu precisava de dinheiro. Por quê? Como eu ia manter meus estudos e não voltar para minha cidade. Esse era o plano É o plano A, né? Não voltar. Então, e o plano B era fazer o que o plano A desse certo. Sim, imagina. Então, não tinha plano, não tinha plano B. O plano B era fazer o plano A dar certo. E com isso, eu meti a cara no sol. Houve uma época em que o CNJ derrubou uma decisão de um corregedor em que ele registrou vários imóveis com base em matrículas e com base em cartas de aforamento. E todas essas matrículas de imóveis foram canceladas, fazendo com que as pessoas voltassem à irregularidade. E aí eu tive acesso a esses dados, que eram dados públicos, dessas matrículas em todo o estado. Aí onde eu fui começar por onde? Por Campo Maior. Eu contratei uma pessoa, coloquei em envelopes assim, gostaria de tratar com o senhor fulano de tal, que eu tinha o endereço, né, das pessoas. Sim. E no escritório tal, pedi o escritório de um amigo, lá da minha cidade, que ficava ao lado do trabalho do meu pai. E gostaria de tratar com você. Aí dia tal, no horário tal, eu botava assim, para todos eu botei o mesmo horário, porque eu achava que ninguém ia. E quando deu assim 8 horas da manhã, meu pai me liga e disse assim, minha filha, o que foi que você fez? Isso é bom. O que foi que você fez? Eu ainda meio que ia acordando, eu disse assim, por quê? Minha filha, parece que tem aqui tá pior do que a fila do SUS. Tem muita gente aqui perguntando por você. Eu tô com medo de dizer o que foi que você fez. Isso aí foi bacana. Aí eu fiquei assim, o quê? Eu disse assim, pai, pois venha me buscar agora. E fui. Quando eu cheguei lá, todo mundo querendo saber o que era, porque ficaram curiosos, né? Advogada querendo falar. Aí eu contava. Na época, eu não fazia ideia de precificação de nada. Eu cobrava 500 reais. Da regularização. 500 reais. É exatamente isso. Começo, né? Eu não fazia ideia de precificação. Eu vi tanta gente, eu fiquei só assim.
1, 2, 3, 4, 5, por R$500 eu vou ganhar um dinheiro aqui. Eu só fazia essa conta na cabeça quando eu vi o volume de pessoas. Mas isso foi graças a isso. E entrei com todos os processos. Fechei bastante contratos de R$500. Por favor, jovens advogados recém-formados, não façam isso, viu? Não faça isso. Não Com repitam erro. Aprendam com o meu erro. Primeiro façam uma pesquisa na tabela da OAB. Por favor, não façam isso, porque dá um trabalho danado. Por R$500 não se paga nem nada, não paga nada do seu esforço. Mas, enfim, tava lá eu, com meus contratos, morta de feliz. O que me deu acervo. Depois que eu terminei em Campo Maior, eu passei para ir a Altos. Altos eu ia de porta em porta. Tive ajuda por conhecer algumas pessoas lá que me ajudavam a ir nas casas. E lá foi o porta em porta. De fato, foi o porta em porta. Eu pegava, eu não tinha nem carro na época. E aí eu saí e 8 horas, pegava um ônibus e lá eu ia e ficava até tarde. 5 horas da tarde que eu voltava. Almoçava por lá mesmo, quentinho em Altos, pra você ter noção. Ia nas casas e lá eu até brinco que eu regularizei todos os tipos de estabelecimentos. Centro de umbanda, casas de eu não consigo nominar. mas nós Mas entendemos. vocês conseguem imaginar, né? Pessoas maravilhosas. Eu era sempre muito bem recebida. Bares, enfim. Até um pequeno cemitério. Realmente, a doutora Jordana Então, é a rainha da regularização. Agora, doutora Jordana, quem lhe vê não imagina que você é sinônimo de trabalho duro. Porque eu vi que você teve primeiro uma estratégia, né? Que é lógico, a aluna laureada já tinha vindo com essa essência de trabalhar duro. Primeiro no estudo. E depois, quando foi para seguir carreira na advocacia, você seguiu o mesmo caminho que foi o trabalho duro, né? Porque quem lhe vê pensa assim, não, mas é uma princesa, ela nunca... É uma herdeira, né? Com certeza. Mas não imagina que o segredo do seu sucesso, ele veio muito da prática, né? A senhora falou até da questão do acervo. E eu queria até antecipar uma pergunta que acredito que o Kennedy já iria fazer. Dentre os pilares que a gente vê da advocacia moderna, que é a advocacia 3.0, que é negócios, direito e tecnologia, eu percebo que os negócios, eles, de uma forma intrínseca, eles estão atrelados à sua advocacia, sim, correto? Sim, foi uma das coisas que eu sempre tive uma sacada assim de que eu tinha que ter várias fontes de renda. Eu aprendi isso com meu irmão, que ele é um autodidata mesmo, é um empreendedor autodidata, estuda muito sobre empreendedorismo. E eu sempre pensei nisso. Nesse meio dessa história toda aí que eu tô contando para vocês, no curso de matemática, eu conheci o pôquer. Jogo de pôquer, que é um jogo da mente. As pessoas têm um certo preconceito em falar em pôquer como se fosse algo... Jogatina. Não. Pôquer, na modalidade torneio, ele é algo totalmente legal. Sim. Beirado em todo o país. E fui apresentada ao pôquer e eu tinha uma habilidade de matemática mesmo, de probabilidades. Então, eu aprendi a jogar e joguei por um tempo profissionalmente. Um bom tempo profissionalmente. Caramba, Torneios. Fui patrocinada no meu primeiro torneio, foi em Fortaleza. Eu mal sabia juntar as fichas na mesa. Eu não sabia nada, assim, não entendia muito do que falavam. Sempre as mãos eram com nomes
em inglês, eu não entendia muito bem, eu só sabia o que era o básico, mas eu conseguia fazer leituras. E dizem que na mesa de pôquer, e isso também eu levo para a advocacia, se você está na terceira mão de uma mesa de pôquer e você não identifica quem é o estrela, estrela é um jogador que joga ruim e aposta alto, e você tem que ir para cima dele, porque ele se acha bom. Se você não descobrir quem é o estrela da mesa, é porque o estrela é você. Então, Entendi. eu já imaginava, eu já ficava olhando, eu tinha essa... E, além disso, eu tinha aquela questão da probabilidade das cartas. Eu observava muito isso, fazia contagens mentalmente. Tinha um hiperfoco no jogo que era impressionante. E no meu primeiro torneio, que era... Tenho ainda os troféus na minha casa, na casa dos meus pais. E era no valor de 30 mil. 30k. É um dinheiro assim que você... para quem não tem nada, é impressionante, né? Você ganhar aquilo dali. Mas eu fui indo. E eu não fui... Não vou explicar aqui como é o torneio para não se alongar. Mas eu fui passando de ciclo em ciclo até chegar à mesa final. Entre muitas piadas, minha filha, procurar seus pais, o que você está fazendo aqui? Entre muitas piadas, acabei chegando na mesa final com todo mundo que fez piada comigo. Minha filha vai procurar seus pais, o que você está fazendo aqui? Você está perdida. Você está perdida. E eu ali, no meio. Pois eu cheguei na mesa final. Quando eu cheguei na mesa final, eu disse assim, já que eu já cheguei aqui, eu vou ganhar. Eu vou botar para ganhar. Tinha um preferido lá que já havia ganhado muitos torneios. Eu disse, não vai ganhar. Não era para eu ganhar daquela pessoa que hoje é um grande amigo. Madison, de Mossoró, ganhou o maior torneio de pôquer mundial. Hoje é milionário, que é o Millions. Mas depois, bem depois, né, desse episódio. E ele era um dos preferidos. Engraçado, ele era um ex-pedreiro que jogava pôquer, muito inteligente. E ficou eu e ele. Nós dois. A menina sem pai, perdido lá, né? Nós dois, e eu ganhei. Eu ganhei dele. Cara. É o que a gente chama de heads up, que é... os outros já tinham perdido as fichas, tava eu e ele ali. Era tudo ou nada. E eu era... com minha técnica de probabilidade, eu até brincava que eu era a boneca do blefe, né? A bonequinha do blefe. Não tinha nada de jogo. Tinha nada. Mas o que é que eu fazia? Fazer parecer que eu tinha. All-in. Vocês sabem o que significa all-in, né? Sim. Ele tava lá e teve um momento assim, rapaz, já tô aqui. Se eu ficar em segundo lugar, tá bom demais. Receber um valor. Eu vou tentar, vou dar all-in. Aí ele olhou assim pra mim, o que diabo é que essa menina tem? De carta, né? Quando ele disse, o que é que essa menina tem? E acabei ganhando. Eu conto essa história porque pra mim foi assim, surreal, foi impressionante. Caramba. E esse troféu tá lá na minha casa. Tá lá na minha casa. Minha mãe odiava que eu jogava pôquer, que eu jogasse pôquer. Minha mãe muito evangélica. E ela odiava, mas se você chegar na minha casa, a primeira coisa que ela vai falar, olha, esses troféus aqui são todos da minha filha, viu? Ela era campeã de pôquer. Enfim, foi uma fase que passou, mas que durou um tempo, mas eu sempre com essa minha mente de empreendedora, e eu nunca tive grandes vaidades. Nunca, quando... estudante, eu não era uma mulher vaidosa, eu não me preocupava de, vou comprar um carro, não, eu só queria mudar a realidade dos meus pais, queria mudar a vida deles, e eu comecei, olha só, investir em quê?
imóveis. Uau. Justamente em imóveis. Eu ficava sem nenhum centavo. Com o dinheiro que eu ganhava no torneio, eu investia em compra de imóveis irregulares lá na minha cidade. Ela E regulava. depois eu regularizei então, olha, nunca imaginei, né, que eu ia regularizar. Mas já cheguei. Uma das coisas que mais eu conto hoje é que eu comprei um terreno que todo mundo dizia assim, que já acha que tu quer comprando isso por 4 mil. Hoje ele está avaliado em 80 na época. Porque a cidade evoluiu, Sim, imagina. Pavimentaram, tem condomínios agora, próximo. E já tem ofertas naquele bendito terreno que todo mundo falava que não era para eu investir. Então, gente, conselho, invistam muito no mercado imobiliário, viu? Porque dá um retorno. E se não for regularizado, ele chame. Pois é, e se não for, a gente resolve. Com toda certeza. Mas uma das coisas que eu fiz foi isso. Deixar ali o patrimônio. Eu não tinha dinheiro, mas eu já estava começando com o meu patrimônio. E aí, pós-formada, eu agia como se eu não tivesse nada ali, como se eu não tivesse aquilo. Eu agia como se eu não tivesse aquilo, porque, de fato, ainda não era valorizado aquilo, então eu agia como se não tivesse. Sim. Eu vivia a minha vida como se não tivesse. Por exemplo, eu pensava em vender alguma coisa quando eu tinha uma prova, precisava comprar uma passagem cara, então eu pensava assim, para fazer as provas de concurso. Mas o que acontece? Quando eu falei para vocês que eu ganhei acervo fazendo aquele do porta em porta, é que o governo do estado, com o Tribunal de Justiça, lançou um provimento que credenciava, era uma nova lei, né? E criava uma nova vara que era só para regularização de imóveis. E havia inicialmente, a ideia era regularizar só aqueles imóveis da Coab, aqueles do Estado. Sim. Que se você imaginar assim, não, imóveis do Estado não podem ser uso capis regularizado porque são bens públicos, mas ele foi um provimento que ele é único no nosso Estado, no Brasil. Ele tem um similar em Santa Catarina, muito parecido. Então, o nosso Estado ele é privilegiadíssimo com essa lei. Era o provimento 36 de 2019, que depois ele foi modificado para o provimento 89 de 2023. Então, ele deu uma modificadinha, mas esse provimento, ele fez com que houvesse credenciamentos. Sim. Credenciamentos de empresas, escritórios, grandes escritórios, para assumirem os bairros que haviam conjuntos habitacionais e cidades que haviam conjuntos habitacionais da Coab. E aí, com tudo isso, eu pensei assim, eu tenho um acervo. Aqui no edital de credenciamento pede que tenha a especialidade. Mas tinha que ter um CNPJ. Criei o CNPJ da noite para o dia e na minha cabeça, vou me botar no interior. Eu vou para algum interior aí, regularizar, mas tô dentro. Mas assim, aquela coisa, eu vou. Aí veio a oportunidade e fiz o credenciamento. Eu lembro que quando foi a reunião de todos os credenciados, eu vi grandes escritórios daqui de Teresina. Eu disse, meu Deus, qual é a minha chance com esse pessoal? De concorrer com esse pessoal? Quase nenhuma. Grandes empresas de fora, que trabalhavam, que já tinham acervo. Eu disse, meu Deus, eu não vou concorrer. Vou me botar mesmo lá no interiorzinho do Piauí, lá embaixo. Eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. Mas em uma oração muito sincera com Deus, eu pedi o direcionamento dele. E eu não sei se vocês acreditam, mas independente da fé de qualquer pessoa, mas eu acredito que a maioria de nós acreditamos em Deus, né? Então, eu sempre tive uma fé muito grande
já não jogava mais pôquer, porque até por conta disso, de Deus falar ao meu coração que aquele ciclo ali, aquela estrada ali já não era mais para mim. Aquilo dali não era para mim. Não era o lugar que Ele queria que eu estivesse. E o Senhor, pois agora o Senhor me aponte para onde o Senhor quer que eu vá. E um dia eu fiz uma oração muito sincera a Deus. E eu ouvi claramente uma voz falando: eu permito você prosseguir. Porque eu perguntei a Deus se era aquilo que Ele queria para mim. Perfeito. A advocacia. E eu ouvi nitidamente uma oração que eu fiz de joelhos na madrugada e acordei com aquilo incomodando e eu disse assim: mas será que não é muita pretensão minha? Será que eu estou largando um sonho de estudar para uma coisa? Será que advogar é para mim mesmo? E aí eu fiz essa oração e eu ouvi muito claramente Deus falando comigo para eu prosseguir. E assim eu fiz. E para minha sorte, que não teve sorte, realmente são coisas de Deus, eu fui credenciada num dos bairros mais concorridos. Porque sempre dizem assim, quando envolve alguma coisa de licitação, não, as cartas estão marcadas. Gente, não. Nunca façam nada pensando nisso. Não vou fazer porque as cartas estão marcadas, já são cartas marcadas. A carta marcada pode ser você. E você está deixando uma oportunidade porque simplesmente se colocou isso. Se limitou, né? E colocaram isso na cabeça da gente de que existe em que tudo há sempre as indicações por trás. Mas não havia. Eu era só uma jovem advogada com pouquíssimo tempo de advocacia, mas que tinha um grande acervo de regularização já. E aí, com isso, eu fui credenciada para regularizar o Mocambinho 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. O todo o Mocambinho. Num total de 4.000 imóveis da Coab. E tínhamos um teto para cobrar, R$ 3.500 era o teto. E eu lembro que quando eu fui começar, havia as plenárias. Alguém do governo ia, fazia uma propaganda no bairro e juntava em alguma escola os moradores para informá-los de como funcionaria. Requisito básico era que a casa estivesse quitada, que a maioria já tinha, para que eles pudessem regularizar em nome deles. E eu, no caminho de Uber, eu vinha no caminho assim de Uber, indo para o Mocambinho, para essa plenária, eu vinha assim: Senhor, que tenha pelo menos 20 pessoas, Aí o Uber teve uma hora que chegou assim no trânsito, ele: meu Deus, o que está acontecendo? Está muito lotado aqui, os carros não tem como passar. Aí é nessa escola aqui. Eu disse: moço, essa escola é onde eu vou parar. E ele: eu não entendi o que estava acontecendo. Será que eu estou certa? Eu olhando o endereço: eu estou certa aqui. Gente, parecia um show. Era a gente reclamando do lado de fora porque não conseguiu entrar para dentro. Pra dentro. E ninguém conseguia se entender. Eu lembro que o pessoal da ADH tentava falar no microfone e era muita gente em pé, foi pós-Covid, era muita coisa assim acontecendo. Imagina. E aí, quando eu olhei para aquele mundaral de gente, assim, minha nossa, Deus realmente é tremendo. Quando Deus resolve, quando você resolve entregar a sua vida, seus planos, consagrá-los a Deus e colocá-lo ele como seu sócio, é impossível você não prosperar. Ele só quer ver se você dá o primeiro passo. Não vamos também entregar e esperar que caia do céu, não, né? Que não cai. Vamos fazer a nossa parte, confiar. E eu confiei. Mas eu nunca imaginei que seria nessa proporção. No dia seguinte, as pessoas iriam levar os seus documentos e
cada imóvel, como eu falei para vocês, nós tínhamos um teto que era de 3.500. Eu ouvia falar que as outras empresas cobravam um valor a menos, podia cobrar menos. Tinha empresas que cobravam e ainda parcelavam em boleto, cartão, e eu não tinha maquineta, não tinha nada. Só tinha eu. E aí eu fui. E ainda não havia nenhum, até o momento, até aquele momento não havia ninguém com uma petição protocolada. Nenhuma das empresas haviam dado entrada, inaugurado a vara de regularização. Empresas que já haviam sido credenciadas primeiro do que eu, escritórios que haviam sido credenciados primeiro do que eu, já estavam bem à frente. Mas eu fui audaciosa, porque aí a gente vai ganhando confiança, eu vou cobrar o teto. E tem que ser à vista. Até eu ter a maquininha para dividir isso aqui, eu vou cobrar o teto mesmo. Então, aí vocês imaginam, no primeiro mês, eu fechei 700 e poucos contratos, 700 e alguns contratos, a R$3.500. E no segundo mês, fechei mais ainda, porque nós já tínhamos maquinetas, a maquininha de cartão. E eu atendia na escola, então era custo zero. Sim. Aí, mas eu tinha necessidade de pessoas, porque eu ia ter que ter pessoas me ajudando. Então, os funcionários, que foram meus funcionários, na época do credenciamento, eram os próprios moradores do Mocambinho. Quando eu vi um pai chegando assim com um adolescente, assim, um jovem, eu disse assim, você estuda, você trabalha? Eu perguntava, ele disse, não estou procurando. Você faz algum curso? Olha, você não quer vir fazer triagem de documentos aqui, não? Quer começar? E aí começou assim. Aí até eu já tinha uma gerente no terceiro mês, eu já tinha a minha equipe de coordenação, de triagem, já tinha de organização de documentos. Então, mudou minha vida. Foram anos em que eu trabalhei e eu fui a primeira a protocolar um processo no programa regularizar, na vara de regularização, e fui a primeira a registrar um imóvel aqui no estado via programa regularizar. Não só aqui, como eu também imaginei assim, se eu posso me utilizar para regularizar imóveis do estado, por que não outros imóveis que não são do estado? Imóveis de uso capião, ou imóveis de marinha, imóveis de praia. Então, eu também fui a primeira a regularizar um imóvel que é uma pousada hoje, em Luiz Correia. Então, me utilizei dessa... A minha tese foi a primeira, que eu gosto de usar a palavra referência, não gosto de usar a palavra copiada, não, mas foi utilizada como referência para demais pessoas, demais profissionais. Exato. Foi a inspiração. Mas muitas inspirações. Houveram muitas inspirações na época, mas foi muito legal. Foi uma época que foi uma virada de chave. Então, quando eu digo para vocês, eu não escolhi a advocacia, eu não escolhi o direito imobiliário, eles me escolheram. Eles me escolheram e eles mudaram totalmente a minha vida. E com o tempo eu fui estudando, me aprimorando, não só na área de regularização, mas em vários nichos do direito imobiliário. E, acredite ou não, eu não imaginava que meu nome fosse ter uma proporção assim tão grande. Lembro-me que no centro de convenções houve um evento com o governador da época, e um evento gigantesco, com entrega de mais de 1.000 e poucos registros, e com isso lá as pessoas falavam comigo como se eu conhecesse elas. Sim. Jordana, não sei o que, todo mundo falava comigo, conhecia meu nome, eu, meu Deus do céu. E aí eu vivia naquele mundo de trabalho, eu não fazia ideia de que eu
já havia virado referência nessa área em todo o estado. E eu deixo agora a modéstia realmente de lado para dizer que eu, com uma advogada mulher, fui a primeira, fui a pioneira nessa área aqui no nosso estado, óbvio, que no nosso estado, nessa questão de regularização, e fui bastante reconhecida por isso. Até hoje eu colho frutos disso e vocês que me acompanham há muito tempo, eu não sou muito afeita de marketing, eu tenho uma vida assim bem discreta. Privada. E para algumas pessoas isso vai totalmente contramão da advocacia hoje, né? Que você tem que mostrar a sua rotina, se você não mostrar, você não está trabalhando, né? Então, eu não sou assim, mas garanto que o meu escritório, até hoje, ele é um escritório que se mantém muito bem. Temos uma equipe grande que só aumenta. Hoje mesmo eu já estou preparando um seletivo para contratação. Também tem uma empresa com várias atuações, não de REURB para licitações. Tem uma sócia nessa empresa que é uma pessoa que me acolheu no início, que eu nunca imaginei que essa pessoa, assim, pelo nome dela, né, assim, pela experiência de vida, por ser quem é, eu nunca imaginei que ela um dia pudesse, assim, olhar para mim e ver assim, eu vou apostar nessa menina, né, porque eu era perto dela, era uma baby. Sheila Nogueira, ela que fez todo o plano diretor de Teresina, na época do prefeito Firmino. Então, é uma pessoa que entende muito, estudou fora do Brasil. Imagina. Tudo, ela é expert em tudo que é sobre REURB, regularização. Então, nós estamos juntas, trabalhando juntas há 4 anos. Não, há 5 anos, 4, 5 anos. E é uma parceria que, como todas as minhas parcerias, graças a Deus eu posso falar isso para vocês, que elas são sólidas, elas são duradouras. Minhas amizades não são muitas, mas as poucas sempre são pessoas que ficam para a vida. Então, graças a Deus eu posso dizer isso, que todas as minhas parcerias, amizades, são pessoas que eu levo para a vida. Daí veio a AIP. A AIP foi era um sonho de 7 amigos, mas que foi encabeçada pelo... Quem botou assim, vamos lá fazer acontecer, foi o Bruno. Mas ele, ainda assim, nunca tinha falado em ele ser o presidente. Foi uma coisa que nós escolhemos ele, nós realmente escolhemos ele como vice, como presidente. Eu estou como vice, e todos nós lá é como se não há hierarquia. Somos os fundadores e Que bacana. Somos amigos, nos tratamos com muito respeito. Todos os 7 são pessoas que se gostam já há muito tempo, têm uma amizade sólida. E eu fico muito feliz que eu tenho essas amizades e eu sou a única mulher. A única mulher dos 7 fundadores ali, né? E para mim é uma honra, porque estar representando a advocacia imobiliária. E ser a única mulher, para mim foi uma das coisas assim que me fez me sentir muito privilegiada, porque eu estava realizando um sonho, é um legado que eu vou deixar, mesmo quando eu não estiver mais como vice, eu sempre serei a fundadora da Associação dos Advogados Imobiliaristas, que em pouquíssimo tempo já fez tantas coisas. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês Sim. sabem o quanto a gente já Bem conseguiu. Demais. Somos ativos, fizemos grandes parcerias. O lançamento da nossa... O lançamento da associação falou por si só. Então, a gente deixa mesmo os frutos da gente falar pela gente. É exatamente isso. É trabalhar, não olhar para o lado, é trabalhar, fazer o seu e deixar o seu sucesso falar por você.
É isso, é trabalhar e deixar que os seus frutos falem por você. Essa questão do marketing, eu prometo que esse ano eu vou melhorar isso. Que história, Jordana. Incrível, né? Você é um sinônimo de surpresa, né? E, assim, acompanhar a tua trajetória e agora entender um pouco mais, né? Quem é a Jordana por trás da advogada posicionada no setor imobiliário, isso só reforça um dos pensamentos que eu e o Davi nós temos, né? Nós desenvolvemos no ano de 2024, 2025, um estudo, né, para entender um pouco mais sobre essa questão do marketing, que é o que você falou bastante, né? Por quê? Apesar de eu trabalhar, e o Davi também, com comunicação há muito tempo, a gente vai totalmente ao contrário dessa questão de guerra de like, guerra de visualizações, porque dentro desse estudo a gente chegou a perceber que as pessoas que têm um maior retorno são pessoas, na realidade, bem posicionadas e que nem sempre são as pessoas que têm mais seguidores e mais like. Então, nós criamos uma metodologia onde a gente, de forma estratégica, consegue fazer posicionamento de autoridade multiplataforma. E hoje, conversando com você, a gente percebe que isso funciona bastante, porque olha só, né, uma jovem que desde a faculdade, na realidade vou até antes, desde o ensino médio, né, se posicionou no que queria ser e manteve firme esse posicionamento até hoje. Então, mostrando e provando para as pessoas que quando você tem clareza de onde você quer chegar e você consegue fazer isso de forma repetida, mas posicionada, não essa guerra de like, o fruto, o resultado, ele vem, como está vindo com você. Então, isso me deixa muito feliz, porque também não deixa de ser uma confirmação da metodologia que a gente desenvolveu e que a gente está aplicando também com alguns clientes. Eu não poderia, até peço permissão para o Davi para fazer essa pergunta, né? Eu não poderia encerrar o nosso podcast sem te pedir uma dica. Hoje nós temos muitos estudantes, jovens advogados e até advogados que já atuam há mais de uma década, que assistem todos os nossos episódios para servir como referência, como inspiração. E eu queria que você falasse para aquela pessoa que quer se destacar no mercado, que quer ser um profissional respeitado, qual dica que você daria para ela do que fazer e do que não fazer? Eu acredito que uma das premissas da minha vida, que guiam minha vida, sempre foram os princípios cristãos. Então, baseado nisso, a dica que eu deixo para qualquer pessoa, não só um estudante de direito, mas qualquer outro estudante que esteja no começo de carreira e olhe para o lado, olhe para o outro e não consiga ver, vislumbrar ainda como tudo vai acontecer, consagre primeiro seus planos. Perfeito. Mas também trabalhe muito e não se corrompa. Não se corrompa, se mantenha com seus princípios firmes, se mantenha, não entre, não siga a manada. Existe a manada, não siga a manada. O nosso meio, ele como todo outros meios de outras profissões, ele lhe dá a oportunidade de escolhas. Você tem várias escolhas de fazer o que é certo, de honrar ou não. Então, uma das premissas do meu escritório também é que não brincamos com o direito dos nossos clientes. Então, honre quem está ali confiando no seu trabalho, por mínimo que seja, mas a pessoa confiou no seu trabalho, honre o direito daquela pessoa, honre seu cliente. Trabalhe, faça o que você puder e não se deixe corromper. É uma das coisas que eu tenho isso em mente e vejo que eu realmente escolhi o caminho certo dessa forma, de manter firme em muitas situações, até dizer o não, sabe? Para o que, aos olhos de todo mundo, seria assim uma oportunidade, porque nem tudo, aproveitando o gancho aqui do
como era o nome dele que estava aqui? Roger. O do Roger. Que ele falava muito sobre PhD, né? Que ele estava falando sobre PhD, mas aproveitando isso, esse gancho, a honestidade que você tem, ela vai dizer o tipo de profissional que você será. Você pode até conquistar algumas coisas por um tempo, mas são perecíveis. Com falta de honestidade, são perecíveis. Então, seja honesto, não se baseie, não olhe, porque nesse mundo midiático, de advocacia, de sucesso, você faz muitas comparações. Não se compare, talvez essa seja a dica principal, não se compare, não compare o seu bastidor com o backstage de qualquer pessoa, de qualquer advogado, não se compare, você não sabe a realidade ali por trás aqui, de tudo aquilo. Você não talvez não seja aquilo que você realmente esteja vendo. Então, não se compare, faça o seu e seja honesto em tudo. Em tudo que você for fazer, seja honesto. Perfeito. Seja honesto. Só isso. Trabalhar muito, não se corromper, não se comparar e esperar. E consagre a Deus. Excelente. Agradecer a participação da doutora Jordana nesse incrível episódio. Minha amiga, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E acredito que nós saímos maiores do que nós entramos aqui nessa sala com a tua história. Tá eu bom? agradeço demais o convite. Eu sempre falei pro Davi, depois conheci o Kennedy depois. E eu sempre falei para ele o quanto eu admiro o trabalho dele há muito tempo, que ele está ali sempre aguerrido, sempre trabalhando, ele sempre... Em todos os lugares, eu disse, meu Deus, todos os lugares ele está. Aí é porque eu também estava em todos os lugares. Isso é um bom sinal, então são lugares legais. Exato. E logo depois veio o Kennedy, que vocês dois, um complementam o outro aí. Um canto e outro dança. Exatamente. Vocês dois são complementares, são pessoas que agora eu não falo só por mim, mas falo também pela AIP, que abraçou também ver vocês com bons olhos, como grandes amigos, como parceiros mesmo nossos. Então, nós sempre, não só eu, mas como todos os associados da AIP, agradecem muito vocês, e eu me sinto enobrecido mesmo de estar aqui hoje. Foi um prazer demais contar um pouco da minha história. Contei de forma engraçada, tentei contar as partes boas, mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história de superação. Então, deixa essa dica aí para esses jovens. Eu falo muito para os meus alunos também isso, né? Deixar essa dica e agradecer vocês. Muito obrigada mesmo. Nós que ficamos felizes. Lembrando que para você que quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Recorte Jurídico, já sabe, basta seguir as nossas redes sociais, acompanha lá o nosso trabalho no Instagram e no TikTok, Recorte Jurídico, no nosso canal oficial do YouTube. Lá você tem uma playlist enorme para você maratonar e assistir todos os episódios, que por sinal são muito bons. Agora, se você gosta de ler e quer ficar por dentro através de matérias, meu amigo Davi, fala pra gente aí a novidade do portal. A gente está com a plataforma, multiplataforma. O que é que funciona? Agora nós temos Spotify, o podcast, o formato TV e também o portal. Então você vai entrar num portal interativo com nossos embaixadores e colunistas lá no www.gruporecortejuridico.com.br. Lembrando que essa edição de 2026 é uma edição especial que está acontecendo aqui no estúdio do Centro Universitário 7. Um estúdio muito lindo, que por sinal nos abraçou, acreditou no projeto do Recorte, e eu estou muito feliz. Então, toda semana tem episódio novo e nós estamos aqui esperando por vocês. Tchau, tchau.